Hoje eu estou aqui no HCB. Eu vim acompanhar a ativação do DBS do caso do menino Heitor. É a primeira cirurgia de DBS realizada pelo SUS aqui no Distrito Federal. E também vamos falar com os médicos responsáveis pela cirurgia e também com a família, saber como o Heitor está, como está se recuperando. Vem comigo. Estou aqui com o Dr. Antônio Jorge, neurocirurgião, que realizou a cirurgia de DBS, a primeira cirurgia de DBS realizada aqui em Brasília pelo SUS. E a gente vai entender um pouco com ele como foi o procedimento, sensações. Dr. Antônio, muito obrigada por esse momento aqui conosco. Para nós é um marco muito grande, estamos extremamente emocionados e esperamos que esse acesso amplie o SUS. Bom, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse o que é a cirurgia DBS e falasse o que ela ajuda no tratamento da distonia. Então, o DBS é uma sigla em inglês de estimulação cerebral profunda, que consiste basicamente da gente inserir eletrodos, uns fios elétricos, na parte profunda do cérebro para tentar estimular as áreas mais relacionadas, no caso desse paciente, com a distonia grave que ele tem. Um dos tratamentos disponíveis para a minoria dos pacientes, que são só para os casos mais graves ou muito específicos, faz parte desde o tratamento clínico, a aplicação de toxina, e é uma das alternativas cirúrgicas que a gente tem para oferecer. No caso do Heitor, que é uma distonia genética generalizada, muito grave e evoluindo rapidamente, foi o motivo da gente ter optado, além do tratamento medicamentoso e toxina que está acontecendo, optamos por implantar o DBS para tentar ganhar um resultado um pouco mais satisfatório para o paciente. Perfeito, muito obrigada. Me fala da sensação, como foi realizar a primeira cirurgia de DBS pelo SUS em Brasília? Em Brasília é a primeira vez que acontece pelo SUS, é isso? Isso, assim, até onde nos consta a informação, no Hospital da Criança com certeza, e talvez assim, a primeira do SUS no Distrito Federal. A gente ainda não tem isso como uma terapia regular que a gente possa oferecer para todos os pacientes que merecem, que têm indicação, mas depois de um esforço de equipe de várias mãos, de 2 hospitais públicos e serviços de neurocirurgia, neuropediatria, pediatria geral, a gente conseguiu mobilizar o paciente daqui ao hospital de base, fazer o procedimento com todo o apoio necessário e já retornamos ao HCB para aí sim dar início à programação e buscar o resultado que a gente quer. É bastante emocionante isso para toda a equipe e o sonho de todo mundo é que isso seja, com o tempo, algo que a gente possa oferecer de verdade a todos os que precisam. Perfeito. Quais são os resultados esperados para o Heitor e para os outros pacientes que passaram por esse procedimento? Bom, dentro das distonias, os resultados para a estimulação cerebral são bem variáveis, depende muito de qual subtipo de distonia. Mas a do Heitor é uma das que tem a maior expectativa de resultado de todas, tanto por ser genética, pelo tipo que foi confirmado. Então a gente tem aí uma expectativa de uma recuperação muito alta, ali algo em torno de 60%, 80% dos sintomas, de acordo com as escalas que a gente tem, e que a gente vai buscando esse resultado ao longo das semanas, em especial dos próximos meses. Ok. Bom, foi a primeira cirurgia realizada em criança pelo SUS aqui em Brasília. É um marco muito grande, principalmente por ser o mês da conscientização da distonia. Deixa uma mensagem para as famílias, para as pessoas que convivem com distonia. Eu acho que assim, a gente que trabalha com doenças raras, neurológicas e afins, a gente sempre tem que matar um leão de cada vez, que é uma sensação que os pais, as mães lutam todos os dias. Então a gente daqui traz um pouco de esperança para se juntar às famílias, aos pacientes, e devagarinho a gente vai plantando as sementes e pretende colhê-las no futuro. Estou aqui com a doutora Patrícia, neuropediatra, que acompanha o caso do Heitor, uma criança que fez a primeira cirurgia de DBS aqui em Brasília, pelo SUS. E ela vai nos contar um pouquinho como foi acompanhar, de quando ela vai acompanhando, quando é indicado, em que casos. Doutora, muito obrigada por nos receber. Fala um pouquinho pra gente. Começar, fala pra gente quando um paciente passa a ser considerado a candidata à cirurgia de DBS. Tá.
Essa é uma via bem avançada de tratamento, é um ponto bem avançado no tratamento. A distonia, que são essas contrações musculares involuntárias, né, repetitivas, dolorosas, essas contrações podem ser muito intensas. Mas no começo, né, o ideal é a gente tratar nos primeiros sinais. No caso do Heitor, até os 7 anos ele não tinha sintomas, né? E aí começa geralmente nas extremidades, né? Começa a ter uma torção dolorosa, interfere no movimento, nas coisas do dia a dia. Então, nesse começo, eu falo assim que sempre vai ter uma base. O tratamento da distonia, ele é multiprofissional, tá? Ele tem um monte de etapas, de pontos e é muita gente envolvida também. A gente tem uma base, que é a equipe de reabilitação. Sempre vai precisar da fisioterapia, da terapia ocupacional, do fono. Aí o perfil do paciente vai ditar exatamente o que é, mas a gente tem esse alicerce. Desde os primeiros sinais, a gente tem que tratar do ponto de vista clínico, né? Que o neuropediatra vai entrar com medicamentos, que aí podem ser medicamentos tomados pela boca e injetados, geralmente, como a toxina botulínica. Geralmente a gente precisa combinar os dois. Na distonia é muito comum que a gente precise combinar os dois, pelo menos em criança. A gente precisa de vários remédios, né? Vários comprimidos e a toxina botulínica periodicamente. Esse é principalmente o tratamento clínico. Dependendo do perfil do paciente, a gente precisa associar coisas a mais. Aí a gente tem formas de estimulação não invasivas, né, que você faz no cérebro do lado de fora. Isso a gente começa a ter algumas aplicações aqui. E aí, a gente fazendo esse tratamento clínico junto com a reabilitação, eu tô vendo que aqui, nesse ponto, não tá funcionando tão bem. Olha, o pescoço, apesar de fazer tudo certinho, ainda tá progredindo, é um quadro mais grave. A gente vai pedir a opinião, a gente vai juntar aos nossos cuidados um neurocirurgião funcional. E esse é o papel do Dr. Antônio, tá? O Heitor, ele veio pra gente tem alguns meses, 8, 9 meses mais ou menos. Ele é procedente do Acre. Veio aqui para Brasília com a gente, o nosso ambulatório de distúrbios do movimento. E a gente começou esse tratamento clínico, né? A família fez a parte dela, eles são ótimos, mas mesmo assim, por ser uma doença muito grave, ele veio evoluindo. Então, em poucos meses, ele foi perdendo várias capacidades do ponto de vista motor, né? Dificuldade para ficar sentado, bastante dor, dificuldade para engolir, para falar. Então, foi ficando cada vez mais difícil, mesmo a gente fazendo o tratamento com as medicações, a toxina botulínica. Aí a gente chamou o Dr. Antônio, que é da nossa equipe. Então, ele entra na avaliação, porque a gente não tem intervenções que servem para todo mundo. A gente observa o paciente, a gente tem algo que a gente possa fazer, que ele tenha o perfil? Tem mais de uma possibilidade de procedimentos da neurocirurgia funcional. No caso dele, a particularidade dele é que a gente entendeu, a gente sabe de estudar que a condição genética dele classicamente responde muito bem ao DBS, né? Então, a gente se mobilizou muito aqui em Brasília, né? A gente tem que dizer que o Hospital da Criança de Brasília e o Hospital de Base do Distrito Federal trabalharam juntos e a gente conseguiu trazer essa alternativa para ele e agora a gente acabou de ligar o aparelho e a gente vai ver como é que vai ser a resposta aí para frente. Mas continua a necessidade de todos os medicamentos, da toxina botulínica e da reabilitação. E mais para frente a gente vai avaliando. Então, assim, é uma escadinha e todo mundo trabalhando junto. Que notícia boa. Quais os tratamentos geralmente são tentados antes da cirurgia? Eu vou repetir o que eu falei. Antes da cirurgia, a cirurgia nunca é a primeira escolha. Ela sempre vem dentro de um contexto maior. Ela sempre está dentro de um programa que vai estar sendo coordenado ali dentro de uma equipe. Então, a gente sempre vai querer ter a base da reabilitação, aí depende do perfil do paciente, mas os mais comuns são fisioterapia, principalmente, terapia ocupacional, geralmente precisa de fono também, desde o comecinho. E desde o comecinho a gente tem que tratar do ponto de vista medicamentoso, principalmente com toxina botulínica, algumas regiões que ela tem uma ação mais localizada, e casos generalizados como esse, a gente precisa de remédios orais, né, de vários medicamentos em combinação, aqui também. Então, e a gente tem formas de estimulação, o DBS é uma estimulação invasiva, que você pôs eletrodos lá no meio do cérebro e a gente agora vai dosar os estímulos lá externamente. Mas a gente tem formas de estimulação não invasiva, que você manda estímulos aqui do lado de fora e você vai criando interferências da forma que o corpo vai se mexendo. Perfeito. Fala pra gente qual a importância de termos a primeira cirurgia de DBS realizada pelo SUS aqui em Brasília em uma criança. Olha, isso é muito... A gente se sente muito importante, muito satisfeito, né? Assim, com isso a gente tem um espectro de tratamento que é possível ser oferecido, né? Desde os casos iniciais, que tem menos gravidade, e a gente vai escalonando com o DBS que hoje em todo mundo, para casos muito bem selecionados,
é uma alternativa bem avançada de tratamento. Isso significa que a nossa equipe está capacitada para isso, né? Tanto para realizar o procedimento de inserção do eletrodo lá dentro, quanto para fazer toda a programação depois, porque isso é como um remédio que a gente está adicionando, que a gente tem que ficar titulando depois, junto com as outras coisas que ele vai fazendo. Então, assim, a gente é uma equipe pediátrica especializada nisso, isso é muito importante para a gente, e a gente consegue, a partir de agora, assim, oferecer esse espectro de alternativas de acordo com o perfil do nosso paciente. Bom, a distonia não é fácil de lidar, né? A gente já sabe também que em crianças ela está cada vez mais sendo diagnosticada na paralisia cerebral, nas doenças raras, nas outras lesões cerebrais, e ela pode ser muito sofrida, mas o importante é sempre lembrar que a gente sempre tem o que melhorar. Existem várias intervenções, a gente não vai tirar a distonia do corpo da pessoa, mas a gente tem muita coisa para fazer para melhorar dor, autonomia, qualidade de vida. Esse é o nosso foco. Então, sempre dá para melhorar alguma coisa. Estou aqui com o pai do Heitor, o Elton, que é lá do Acre. O Heitor passou pela cirurgia de DBS aqui em Brasília. Foi um procedimento realizado pelo SUS. E nós vamos conversar um pouco com ele, saber quais são os sentimentos, sensações, como foi o diagnóstico para a família dele. E é isso. Elton, conta pra gente como foi receber o diagnóstico do Heitor. Bom, na época, na verdade, despertou bastante curiosidade, porque eu nem sabia dessa doença, né? Se não me falha a memória, com o diagnóstico fechado no nosso estado, ele é a segunda pessoa, né? Não sei se apareceu mais alguém depois, mas na época ele foi a segunda pessoa que foi diagnosticada, né? E depois que eu comecei a pesquisar, eu vi que é bastante difícil a questão de tratamento, essas coisas, né? Mas aí eu fiquei bastante preocupado. Ok. E qual foi a sensação de saber que ele seria a primeira criança aqui em Brasília a realizar esse procedimento pelo SUS? Para falar a verdade, a ficha nem caiu ainda, né? Porque é uma situação complicada que ele vem passando em relação à coordenação motora. A gente nem sonhou que teria possibilidade de conseguir fazer essa cirurgia tão rápido. Era coisa para anos na frente, né? Mas como a doença dele evoluiu bastante nos últimos meses, tanto a doutora Bruna lá em Rio Branco, quanto a doutora Patrícia e o doutor Antônio aqui, eles começaram a tentar conseguir essa cirurgia. Aí a sensação é essa ainda mesmo, que tipo, a gente não caiu a ficha direito, na verdade. E nós aqui estamos muito emocionados. Fala pra gente o que vocês esperam para o futuro do Heitor após esse procedimento. Eu espero que ele volte a ter uma vida normal, como tinha antes, né? Que os sintomas deles apareceram com 7, 8 anos, mais ou menos, e eram bem leves, e ele sempre foi uma criança muito ativa, gostava de brincar muito. Até mesmo com a evolução da doença, ele ainda persistia em brincar na rua, jogar bola com os amigos e tudo mais, jogar bola na escola. E eu espero que ele volte a ter uma vida o mais normal possível, né? E com a independência dele, né? Que ele estava muito dependente para tudo. Certo. Elton, mês de setembro é um mês internacional da conscientização da distonia. Deixa uma mensagem para as famílias que vão ver esse vídeo. Então, o que eu fiquei pensativo em relação a isso é que a gente nunca está pronto para esse tipo de situação, né? Do nada você descobre que seu filho tem uma doença rara e tem que fazer tratamento fora do domicílio, é toda uma situação. E o que a gente pode fazer, por ter passado por isso, é tentar divulgar mais ainda, né? A questão dessa doença. Uma das coisas, eu não sei se eu falei já, mas é sempre importante lembrar, uma das coisas mais difíceis é fechar o diagnóstico dessa doença, né? O dele demorou mais de 4 anos e, tipo, não foi só 4 anos, eu vou ver isso, não. Ele foi em pediatra, no neuropediatra, foi várias situações até conseguir fechar o diagnóstico. E a gente divulgando mais, eu acredito que mais famílias possam ter noção de para onde o norte que deve seguir, né? Sabe, Elton, é bom ouvir isso. É uma excelente frase, porque nós do Voz da Distonia,
a gente vem enfatizando da importância da disseminação de informação, de compartilhamento de informação, porque nós criamos esse espaço para dar voz à distonia, para dar voz a esses pacientes que têm distonia, compartilhar informação e fazer com que essas pessoas recebam tratamento de qualidade, para que elas tenham qualidade de vida. E hoje, essa semana, nós vimos que é possível ter acesso à saúde, e a saúde de qualidade. Passamos por uma avalanche de emoções, Verdade. digamos que possa se dizer assim. Nós, Vozes da Distonia, ficamos extremamente emocionados durante no desenrolar dessa semana, acompanhar a sua família, acompanhar o Heitor, tudo o que está acontecendo. A primeira cirurgia de DBS realizada pelo SUS em uma criança em Brasília. Um marco para nossa história, um marco para o distônico em pleno mês de setembro. É um presente para nós. E nós, do Voz da Distonia, ficamos muito felizes com essa conquista e esperamos que esse acesso ele seja ampliado para que todos aqueles que necessitam do acesso recebam acesso a tratamento. Muito obrigada. Eu que agradeço, professor. Isso é uma lembrança do Voz da Distonia. Espero que você se sinta Obrigado. acolhido e que você se sinta apoiado pelo Voz da Distonia. E vocês fiquem bem. E o Voz da Distonia é um projeto que a gente veio para dar voz, acolher as pessoas que têm distonia, as famílias também. E é só uma lembrança que vocês estiverem lá no ar, lembrando da gente.